TED e indiferença, segundo Viktor Frankl, e algumas reflexões que a Escola do Sentido propõe a respeito dessas vivências humanas. Essa é a nossa proposta para esse vídeo. Antes, contudo, gostaria de pedir que lembre-se de deixar o like aqui no vídeo, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Bom, eu sou Thaline Chagas, psicóloga, logoterapeuta, uma das fundadoras aqui da Escola do Sentido, e gostaria de convidar você a refletir nesse vídeo sobre tédio e indiferença. No livro A Falta de Sentido, Viktor Frankl traz suas compreensões sobre um leque importante das experiências humanas, entre elas, tédio e indiferença. Nesta obra, Viktor Frankl nos traz o tédio como uma incapacidade de ter interesse, ao passo que traz a indiferença como uma incapacidade de iniciativa. Partindo dessas duas noções, a Escola do Sentido convida você a fazer conosco algumas reflexões. No primeiro momento, eu gostaria de estabelecer duas premissas importantes para nós aqui. Quando a gente fala de tédio, quando Viktor Frankl nos traz tédio, ele traz o elemento do interesse, enquanto ao falar de indiferença, ele aponta o elemento da iniciativa. Aqui eu queria estabelecer duas bases com você. A primeira é que, ao falar de interesse, pensássemos na noção de interessar-se por. Como assim, Thaline? Quem se interessa por algo ou por alguém. Então, tende a algo ou tende a alguém. Ao passo que, ao falar de iniciativa, eu gostaria de trazer para você aqui a base da gente refletir a partir de uma expressão que eu gosto de trabalhar, que é agir em nome de. Então, iniciativa tem a ver com ação, tem a ver com motivação, tem a ver com agir. Mas quem age, não age no nada, para nada. A ação é em nome de algo, de um motivo, de uma razão, de um propósito. Então, eu gostaria de deixar essas bases estabelecidas para que a gente possa seguir com as nossas reflexões. E no tocante à nossa continuação, gostaria de falar com você sobre o interessar-se por. Bom, às vezes está tudo tão confuso para nós que já não conseguimos perceber ou sequer vislumbrar o que queremos, o que nos interessa. Em tais circunstâncias, é importante buscar uma reconexão, ou seja, buscar retomar um diálogo com a vida. Então, essa é uma imagem interessante, uma metáfora interessante que a gente exercita bastante aqui na Escola do Sentido, e com base, claro, nos escritos de Frankl, esse diálogo com a vida, né? Esse período, como Frankl falava, de perguntas e respostas. Para tanto, precisamos fazer um esforço no sentido de respondermos sinceramente algumas questões que podem ajudar. Questões como: tem algo que gosto e que eu nunca mais fiz? Há alguém que gosto e alguém com quem nunca mais conversei? Tenho tirado um tempo para fazer algo que não seja necessariamente útil, produtivo ou obrigatório? Tem algum lugar que eu gosto e que eu nunca mais visitei? E eu gostaria de destacar para você que é importante que a gente se deixe tocar pelas reminiscências que tais perguntas possam suscitar. E você pode perguntar: tudo bem, mas isso vai resolver o problema do tédio? E o que eu gostaria de responder para você, e o que eu poderia responder, é que engajar-se na resposta a essas perguntas, ou perguntas similares a essas, pode ajudar para quê? Para que as coisas já não sejam tão turvas à nossa frente, como elas eram anteriormente. É possível que as coisas fiquem mais nítidas, que eu veja de algum modo melhor desse olhar existencial, né? Um olhar para a vida, para o mundo com mais nitidez, com menos distorção, com menos confusão, com menos nebulosidade. E isso já seria um ganho. É possível que estejamos mais próximos de encontrar a nossa direção, ao encontrar a direção do nosso interesse. E é importante essa descoberta para uma possível superação do tédio. E dando sequência às nossas considerações e às nossas reflexões, tratamos agora sobre a questão da iniciativa. Iniciativa, lembrando a você, com aquela noção de agir em nome de.
É preciso ver como aquilo que eu descobri ou redescobri que me interessa, como ele me atravessa, como age em mim. Como assim, Thalene? Bom, no exercício que a gente estava propondo sobre interessar-se por, a gente pode descobrir algumas coisas que nos interessam, que quando a gente pensa da saudade, que quando a gente pensa da vontade de ir na direção ou de retomar, e eu preciso entender, compreender como essas descobertas me atravessam, como elas me afetam, o que elas evocam em mim. Em outras palavras, o que dá vontade de fazer. E aí aqui eu queria abrir um espaço para trazer alguns exemplos ilustrativos, porque eu acredito que não necessariamente esses exemplos possam ser a solução, exatamente aquela que é a solução para você, mas elas podem dar uma ideia melhor do que a gente está tentando trazer, dos elementos que a gente está tentando compartilhar aqui. Então, por exemplo, eu posso construir um pequeno mapa de lugares que eu tenho vontade de conhecer e que são lugares similares ao local que eu já gosto, que eu já me sinto bem. Posso decidir-me a fazer uma surpresa ou a proporcionar um momento agradável para alguém que eu gosto. Posso criar um projeto de assistir filmes ou de ler livros, se essas forem atividades que eu gostaria de retomar ou que eu gostaria de iniciar na minha vida. Posso começar a fazer aula de canto, retomar o aprendizado de como tocar um instrumento musical, ou escolher um novo esporte para fazer, ou ainda retomar práticas de algum tipo de vivência espiritual da qual eu sinto falta. O fundamental aqui é responder estas perguntas. O que dá vontade de fazer em nome daquele ou daquilo que me interessa, que me agrada, que me atrai? E considerando o que faria, responder o que eu preciso para tornar isso real. Como assim, Thalene? No exemplo lá de retomar as aulas de um instrumento musical. Vamos dizer que por um tempo você comprou um violão, ou um violino, ou uma bateria, e até começou a fazer aulas por um tempo, e era muito interessante, mas por várias questões da vida isso foi abandonado, né? Se quando eu respondo às perguntas lá do tema do interesse, eu vejo que esse interesse musical persiste e que eu gostaria de resgatar, eu tenho uma noção da minha direção, né? Da minha direção existencial, do meu interesse por, como propusemos aqui na nossa reflexão. E esse interesse pode me chamar a uma ação. Bom, se eu sei que eu me interesso por instrumentos musicais, se me dá aquela saudade de voltar, e eu gostaria de voltar a tocar, então eu já tenho uma direção para a minha ação, né? Aquilo que me interessa, aquilo que me atrai, é voltar a tocar. Então, eu tenho uma resposta para a primeira pergunta que a gente trouxe, né? Aqui colocada, que dá vontade de fazer em nome daquele ou daquilo que me interessa, agrada, atrai. Que dá vontade de fazer é voltar a tocar, voltar a estudar música, é voltar a ter aulas. E considerando isso, né, responder o que eu preciso fazer para tornar isso real. Né? Então, o que eu preciso fazer para viabilizar a retomada das aulas? Eu preciso mandar consertar um instrumento, eu preciso achar uma escola, eu preciso retomar a amizade com alguma pessoa desta época que era importante para mim, que a gente estudava junto. O que eu preciso fazer? Do mesmo jeito, um outro exemplo, né? O que dá vontade de fazer em nome daquele ou daquilo que me interessa, agrada, atrai. Como eu disse no elemento anterior aqui do vídeo, né? Se eu sinto que que me dá vontade de fazer é retomar uma amizade do ensino médio, por exemplo, o que eu posso fazer para tornar isso real? Tais reflexões nos possibilitam abrir caminhos para superar as experiências do tédio e da indiferença. Certamente, nossas reflexões aqui não trazem receitas prontas, nem prescrevem soluções fáceis e descontextualizadas. Porém, buscar caminhos de reconexão com a vida para então agir na direção do que importa para nós pode ser um princípio norteador, não somente para que a gente possa superar o tédio e a indiferença, mas ainda permite-nos trilhar as veredas que tornam possível encontrar sentido.
Esperamos que essas reflexões tenham ido ao encontro das suas inquietações, que possam, de algum modo, ter ajudado a tornar mais nítida essa experiência do tédio, da indiferença e seus caminhos de superação. A gente gostaria de pedir que você deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações. Além disso, gostaríamos de pedir encarecidamente, né, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a gente possa ir ao encontro com o conteúdo desse vídeo e, eventualmente, com outros aqui do canal, ao encontro de mais pessoas interessadas nesse tipo de tema, ligada à nossa experiência existencial, ligada ao sentido da vida, ou mesmo sobre esses elementos que suscitam e que nos inspiram a partir da obra de Viktor Frankl. Agradecemos a atenção com o nosso trabalho, deixamos aqui um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.